Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje estreou um reality show lá na Globoplay que ninguém tava dando nada e o troço parece ser bom, hein? Vamos falar sobre Minha Mãe com Seu Pai, se a minha voz deixar. Qual a dificuldade, Ana Cláudia? Ah, você é brilhante. Opa lá. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Corre! E aperta inscreva-se! Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa o teu joinha e comenta conosco. Você já estava sabendo? Você já assistiu? Comenta com a gente fica sempre super feliz quando vocês comentam conosco. E, claro, considere tornar-se membro do nosso canal. Por apenas R$ 4,99 você poderá contribuir para o crescimento desta bodega aqui. Por que esse sorriso todo? Porque eu tô rindo, eu não tô engraçado. E receber acesso a conteúdos exclusivos. Certinho! Obrigado, sonoplasta. Minha Mãe com Seu Pai é um reality que estreou na Globo. A gente sabe que a gente tá atrasado, tá? A gente sabe que a gente tá devendo o final Estamos tudo rolado. Amor no Espectro, a gente precisa continuar os outros episódios de Infiéis que vocês estão pedindo pra gente continuar. Vai sair tudo isso. Só que a gente precisava começar também esse reality aqui da Globo. A gente sabe, inclusive, que tá atrasado, porque já saíram episódios novos e a gente tá falando dos primeiros episódios. E mamãe tá dodói. E vocês estão vendo como eu tô aqui. Uhum. Mas vai sair tudo, tá? Tudo no tempo do Senhor, vai dar tudo certo. O reality show que estreou lá na Globoplay é justamente a busca de pessoas que já tiveram filhos, pessoas de uma média de idade acima dos 45 anos, 40 anos para ser mais preciso, que resolveram dar mais uma chance para o amor, ou que pelo menos estão abertos a dar mais uma chance ao amor, só que eles foram levados pelos seus filhos. Então, na verdade, daí vem o nome do reality Minha Mãe com Seu Pai, porque os pais então vão viver nessa casa, que em algum lugar aqui do Rio de Janeiro aquilo, né? Não sei, fiquei pensando que podia ser São Paulo. Em algum lugar muito bonito lá. Trocando experiências, vivendo entre si, conversando, se relacionando, enquanto eles vão ser guiados por especialistas. Pelo menos isso é o que é falado para os pais. Só que, na verdade, os especialistas vão ser os próprios filhos que vão observar tudo que acontece. E vão também tomar decisões sobre o futuro amoroso. Ou seja, o futuro amoroso deles está na mão dos filhos. O reality é muito bem organizado, está muito bem produzido, excelente escolha de elenco. Totalmente diferente de nós. Tanto os filhos quanto os pais são super interessantes, carismáticos, desenvoltos em frente às câmeras. E além deles estarem solteiros, eles estão meio encalhados. A ideia da abertura, quando eles apresentam, é os filhos reclamando que eles estão meio encalhados, estão sozinhos há muito tempo, estão meio parados na vida amorosa. E eles querem ver os pais felizes, o pai ou a mãe feliz, né? E, enfim, de alguma forma desencalhados. E aí eles inscreveram, é isso que a premissa fala pra gente, eles inscreveram os pais para isso. Quando eles chegam na casa, é uma casa belíssima, com uma vista para o mar maravilhosa, tá? Você tem duas casas que parece que são próximas uma da outra. Os pais não sabem que os filhos continuam no programa, eles pensam apenas que os filhos foram deixá-los lá e se despedem lá, fazem uma aberturazinha, né, falando. Apresentaçãozinha. E depois eles pensam que os filhos estão indo embora. Eles nem imaginam que os filhos estão por trás disso tudo. O que deixa a premissa muito interessante, porque em vários momentos é curioso e engraçado ver eles comentando. Porque não, se os especialistas nos jultaram, deve ter um motivo. Porque se os especialistas falaram ou pensaram, é porque deve ter alguma coisa. E, na verdade, eles não sabem. O que eu acho uma pena, porque para uma continuação vai se perder essa graça. Porque isso aí eu acho muito legal. Eu tenho gostado muito, porque a pessoa vai confiante. Não, o especialista falou, então eu vou dar uma chance para isso aqui, né? E eles são todos muito bem-humorados, exceto uma mãe que eu achei menos bem-humorada. Eu acho nem que ela seja mal-humorada, ela só é muito travada, né? Acho que ela é meio sisuda. É um acerto, porque ela tá travada. É um acerto da Globo, porque você consegue ter duas casas, duas gerações diferentes, trancafiadas, isoladas, num programa só. Então a ideia é que você tenha os pais se relacionando, mas já tem filho beijando na boca de outro filho, por exemplo. Entendeu? Já tá tendo
Bônus? Bônus, duvido que a Globo pensasse que seria um bônus. Eu acho que a Globo previu que isso iria acontecer, inclusive. E aí já tem até fofoquinhas em relação aos relacionamentos dos filhos. E aí você consegue pegar duas gerações, perfis totalmente diferentes, porque enquanto você tem uma mãe de 51 ou 52 anos, você tem o filho mais velho, é uma filha de 21 ou 22. Acho que é 23, mais velho, eu Então, acho. quase 30 anos de diferença, ou seja, são duas gerações bem distintas vivendo situações de pessoas que estão fechadas dentro do mesmo cômodo. Outra coisa que é um acerto muito grande é porque você tem um filho observando o pai e observando a mãe. Então é o filho vendo como é o pai na azaração, é o filho vendo a mãe dançando, Essas são as filhas também. Vendo o pai dançando, como que é o pai conversando com uma mulher, como que é a mãe conversando com o homem, e ao mesmo tempo que eles ficam muito empolgados para colocar os pais em situações que eles consideram que pode ser potencialmente engraçada, quando a situação começa a acontecer, eles ficam sem graça de ver os pais naquela situação. E ao mesmo tempo que eles torcem também pela felicidade amorosa dos pais, eles estão todos ali torcendo. E a primeira dinâmica Peraí, amor. Ah, não, eu ia falar assim. A Eu ia gente nem falar. falou quem é a apresentadora. Ah, sim, acho que eu ia falar, mas deixa eu só acabar E de se for começar a dar spoiler, tem que... Não vou dar spoiler, não. Assim, nas primeiras dinâmicas você vai ver que a participação e a observação dos filhos é extremamente importante para a conclusão do que vai acontecer no desfecho. Aí você começa a compreender o quanto realmente é importante a participação dos filhos no programa. Eles não estão ali só para fazer uma figuração de luxo, não. Eles realmente precisam interagir entre si. Então você, de uma forma, cria uma necessidade de interação e de conhecimento entre eles, porque eles precisam se conhecer e conhecer os pais dos outros, né? Tipo, as famílias. Então fica um clima, assim, parece tudo uma gigante família. Uhum. Eu tive essa impressão de que todos parecem quase irmãos, Não, primos no mínimo. os filhos já estão chamando a mãe e os outros de tio, tia. Não, meu pai vai ficar com tia fulana, minha mãe já é do tio fulano, então... Tá muito engraçado. Agora, isso aí. tem um problema, que é o problema de todos os reality de relacionamento, né? Tem gente de tudo quanto é canto. Vão ser 6 mães e 6 pais, né? Então, você tem gente do Rio, você tem gente do Mato Grosso, você tem gente de Minas Gerais, São Paulo. Então, isso de alguma maneira pode acabar gerando um problema, porque a gente sempre comenta nesse tipo de programa, que é como vai ser no futuro manter uma relação que seja criada ali com a distância. Sim. Né? Até porque, de novo, eles são pessoas que já estão estabelecidas na vida, né? Já casaram, têm filhos, têm outros casamentos, profissões, a casa. Então, assim, é toda uma vida estabelecida. Às vezes na verdade, tiveram outros casamentos, né? Porque se tem outro casamento... é verdade. Tiveram outros casamentos, têm outros filhos. No caso, só aparece um filho só, embora a maioria, uma delas, tem 4 filhos. Aí um deles só que tá lá. Então, seria às vezes complicado você talvez mudar toda a tua vida para um outro estado, enfim. Mas, enfim, não sei. Não sei como é que eles vão resolver, não sei se alguém vai realmente se amar aí ao ponto de manter o relacionamento. A gente vai descobrir assistindo. E acho que a partir de agora a gente pode chamar o spoiler, não pode não? Então, a partir de agora, a gente tem o quê? Tu tá de zoação comigo, né? Não. Pode falar suavemente. Spoiler. Primeiras observações que a gente precisa fazer. Quem acompanha a gente sabe que guardar nome é um problema. Então, eram 24 nomes para guardar. Não esperem que a gente tenha conseguido guardar esse monte de nome, né? Então, vamos nos esforçar, como sempre. A gente guardou o nome dos pais. E aí, quando quiser falar sobre o filho, um ou outro que a gente lembra o nome, beleza, mas a gente vai falar filho de fulano, filho de Beltrano. Isso, isso aí, tá ótimo. Tá? Manter uma linha ali. Isso tá maravilhoso. Outra coisa, não deu ainda para já ir separando por casal. Porque os casais estão começando a se formar. Alguns até se formaram muito rápido, mas eles ainda estão se formando. Então, em algum momento aqui, a gente vai ficar muito indo e voltando, mas a gente espera que a partir dos próximos vídeos, com os casais já mais organizados, a gente também consiga falar numa ordem melhor e o editor do canal também agradece, tá? Exatamente. Uma coisa que a gente esqueceu de falar
é que... Que a apresentação da Sabrina Sato? Não, isso a gente comentou rápido, mas acabou não falando, né? A Sabrina Sato apresenta. Mas o que eu queria falar... Comenta aqui se você gostou da apresentação da Sabrina. É que essa participação dos filhos que estão como especialistas se chama intromissão, né? Então, tá acontecendo alguma coisa e vira e mexe tem uma intromissão, que eles precisando decidir algo, eles precisando conduzir alguma coisa. E aí, os filhos ficam nessa sala que eles chamam de sala de controle, observando o que está acontecendo lá com os pais. E a primeira intromissão que eles vão ter é escolher os dates dos pais pelos que eles viram de entrosamento ali numa primeira conversa, ou do que eles escolhem, né? E aí, um dos casais foi a Rosana e o Wilson. E aí, quando eles vão pro date, eles já chegam de mão dada no date. Eles falaram lá entre eles, várias conversazinhas, se apresentando, de expectativa do programa e tal. E aí eles concordaram entre eles que realmente tinha rolado uma conexão entre eles e que os dois tinham sentido uma coisa legal com o outro, estava no começo ainda e tal, mas que era para eles confiarem nos especialistas que colocaram eles juntos, algum motivo tinha. Devo dizer que o Wilson ainda preciso de tempo para analisar. Porque o Wilson, às vezes, tem uma vibezinha muito esquerdomacho. Não estou dizendo que ele é, tá? Mas às vezes ele tem uma vibezinha muito esquerdomachozinho. E aí a gente vai precisar acompanhar melhor os episódios para entender se é isso mesmo ou eu que tive uma impressão errada do rapaz. Eu acho que ele é emocionado. Excessivamente emocionado. Como é que tá? Ele é emocionado ou ele se faz de E emocionado? um bocado grudento. Depois que ele falou o signo dele, eu acho que ele é assim mesmo. Qual é o signo dele? Escorpião. Escorpião grudento? É, quando quer. E emocionado. Então, acho que... E ele avisou ela. Ele avisou a ela que se ele beijasse, ele ia querer ficar... Mas já foi mais pra frente, né? Que seja, mas ele avisou ela. E a Rosana, até certo ponto, ela estava sendo meio que o É centro. Rosana ou Rosângela? Rosana. Ela estava sendo o centro ali das mulheres, porque ela tem um perfil mais brincalhão, quer queira, quer não, ela vai acabar sendo escolhida para participar de mais atividade ou outra, e ela se coloca muito bem também, então ela, num primeiro momento, ela vai acabar sendo um pouco do centro das atenções ali, tá? E o date deles foi super tranquilo. Um outro casal que foi formado foi a Cris e o Gil. E aí vale dizer que a Cris, eu acho que é a mulher mais velha que está na edição, né? O Wilson, que eu acabei de comentar, é o cara mais novo. Nem parece. E a Cris é a mulher mais velha. E a Cris, ela é muito direta. E o filho do Gil falou que isso era bacana porque o pai prefere ser um pouco submisso na relação. Ele prefere Mulheres fortes. que a mulher conduza, essas coisas. E aí, eles foram conversando. Vale dizer também que os filhos puderam escolher perguntas que podiam fazer nos dates. Eu não anotei nada demais na pergunta da Rosana e do Wilson. Não lembro se teve alguma coisa mais assim, Também mas na pergunta da Cris e do Gil, a pergunta escolhida era alguma coisa constrangedora que ela já tinha ouvido durante o sexo. E aí ela conta que ela tinha se relacionado com um cara de 31 30 anos. né? 31 anos. E depois que eles transaram, o cara falou que era uma senhora de 51 anos abusando de um garoto de 31 anos. E aí o Gil falou, ele falou isso pra você? Aí ela falou, ele, nossa, que absurdo. Nisso os filhos ouvindo, falam assim, meu Deus, como que o cara fala isso? Porque, de novo, isso é um grande acerto do programa. Não é só os casais ali, são os casais e os filhos reagindo. De certa maneira, é o que dá muito certo nos programas orientais, você ter os comentaristas que fazem o nosso papel assistindo ali. Só que esse programa tem esse detalhe, que é o fato de quem está assistindo são os filhos. Então, eles não conseguem ser... Não que a galera no Oriente seja neutra, mas eles conseguem ser menos neutros ainda, porque é com pessoas que eles gostam, pessoas que eles, teoricamente, amam, né? Então isso acaba gerando também uma reverberação muito maior no grupo lá
E a gente Dos reage especialistas. junto com eles, é muito legal. Até porque você acaba imaginando, gente, imagina meu pai ou minha mãe nessa situação. Caraca, como seria? Meu Deus, isso aqui. Então, assim, é bem legal. Até porque na nossa cultura a gente não está acostumado a pensar nos nossos pais como pessoas ativas romanticamente falando. A gente, se puder, imagina eles celibatários, até mesmo quando são casados. A gente nem quer pensar, né, É até sobre motivo de esse piada, tipo de muitas das situação, vezes, né? né? Exatamente. É o tipo da coisa que nem o filho gosta de pensar, nem imaginar. E acabam que eles vêm, e aí, coitados, eles acabam passando. Mas eles são jovens de cabeça muito aberta. E aí a Cris vai perguntar sobre infidelidade para ele vai falar que não concorda. Eles concordam que os especialistas mandaram bem no encontro, eles acabam trocando um beijo, se abraçam, mas depois eles ficam meio sem graça assim, sem saber. Como lidar com a situação. É. Porque a impressão que eu tenho é que eles queriam aprofundar um pouco mais a situação, mas ficaram receosos se poderiam ali num primeiro encontro, né? O outro casal foi a Alessandra e o João. O João, quando ele chegou, eu não sei porque eu achei que o João fosse chato. É, não achei não. Eu achei que o João fosse... Não é chato, mas eu achei que o João fosse cri-cri, sabe? Ficar sendo inconveniente. Não sei porquê, mas eu achei que ele fosse assim. Não, eu achei que o Leandro ia ser assim. Mas o fato de um ser não impediria o outro. Né? Aham. Eu tava imaginando uma duplazinha ali. Entendi. E acabou que o João, ele tá numa vibe muito, muito tranquilinha na casa, né? E a Alessandra, por sua vez, é uma das mães mais bonitas, né, do programa, mas ela é muito fechada. Então, assim, o João tentava puxar assunto, o João tentava brincar, essas coisas, e a Alessandra só... Não, pela própria expressão corporal dela, ela se fechou de um jeito que, assim, é lógico que existe um nervosismo, existe uma tensão. Pô, você tá num programa de televisão, você tá... Meus filhos vão ver, ela não sabe que a filha já tá vai vendo, mas meus filhos ver, vão ver. né? Então é lógico, é natural que a pessoa tenha medo de um cancelamento, assim, mas ela tá num fechamento assim muito grande. A própria expressão do rosto dela, eu vou falar, eu teria dificuldade de conversar com ela, porque ela fecha a cara de um jeito que parece que ela não tá nem feliz, tá ali, ela tá mal, sabe? De mau humor, enfim, então emburrada. Pra mim a cara dela de emburrada, então eu particularmente nem ia querer falar com ela. João fez muito, inclusive, herói. E aí o que vai acontecer é que eles vão brindar numa hora lá e o João brinca com ela. Brinca e tenta sentir também, né? Porque quer queira que não, eles estão num programa ali de relacionamento, dizendo que o brinde tem que ser olho no olho e ela não consegue olhar no olho dele. E você vai percebendo que assim, que o troço não vai andar, o encontro acaba, ele fala de dar um abraço de encerramento do encontro, não é nem um abraço de frente, é porque eles estão Não, é mais andando, um... ele vai abraçar ela do lado, assim, ela fica toda dura, e ele fala, meu Deus, até do meu abraço você fugiu. E ele não foi, pelo menos o que mostrar pra gente, ele não pareceu ter sido inconveniente com as suas perguntas, na sua forma de se comportar no date. Ele parecia um cara normal, querendo conhecê-la, né? Bater Ou papo. pelo menos nada que você não esperasse num programa desse tipo. Sim, Né? entendeu? O outro casal foi a Lísia e o Leonardo, o encontro de Campo Grande com Vila Valqueira. Exatamente. Se você é do Rio de Janeiro, Tu sabe o você que já significa. sabe muito bem o que está acontecendo aqui. A não ser que tu viva enfurnado na Zona Sul, aí é outra coisa. Mas se você entende o mínimo do Rio de Janeiro, você sabe o que é Campo Grande e você sabe o que é Vila Valqueira. Né? O encontro do West Shopping com a Praça Saiki. Exatamente. Né? Então, Verdade. você prefere do Parque Shopping, É verdade. né, com a Rua das Rosas, aí você escolhe o lugar que você vai querer. E o Leonardo é o mais metido às perto do programa. Gente, chega a me irritar. Ele irrita a filha dele, mas me irrita aqui em casa. Muito. Mas você concorda comigo que ao longo dos episódios ele foi dando uma maneirada? Que ele percebeu que no ritmo que ele tava ia ficar complicado pra ele? Ou a edição nos deu um alívio pra gente não pegar muito ranço dele e estragar o programa. Não sei. Mas ele, às vezes, assim, o tipo de colocação... Ele é o típico carioca que eu particularmente não curto. Sabe? Metido às perto pra caramba. Malandro pra caramba. Espertão, garotão, gostosão, bam, bam, bam. Me irrita.
E aí são dois também que chegam no encontro de mãos dadas. A Lísia também, ela foi pro jogo, tá? A Lísia, ela foi pro programa Disposta. disposta Ela e a Cris. mesmo. Ela e Cris estão bem dispostas. Mas a Cris vai se arranjar logo, né? Sim, mas por isso mesmo. Tá, pode estar à Sim, disposição. mas a Lísia vai beijar o outro lá e não vai... tudo bem. Entendeu? Aham. É disso que eu tô falando. Aham. E aí eles vão chegar de mãos dadas, vão conversar e tal. E aí a pergunta que os filhos vão pedir pra eles fazerem lá é sobre fantasia sexual. Aí o Leonardo, no auge da... Sabedoria masculina. Vale dizer, inclusive, que os filhos já apelidaram ele de xamã, porque ele lembra realmente um cantor xamã. E já meteu logo que ele queria duas mulheres ao mesmo tempo. De um tato, né? De uma... A filha ficou num constrangimento, num aborrecimento, falou, sabe, revoltada. E, ao mesmo tempo, o filho da mãe da Lísia, o filho da Lísia, ficou super chateado também, porque achou super inconveniente fazer esse tipo de colocação. Lísia fingiu que não ouviu. Não, assim, todos os filhos. Que isso, cara? Peraí. Tá avançando o sinal desse jeito aí, cara? Não, a Lísia ouviu. Lísia é fada sensata. Aí ela falou, não, tu vê como a cabeça é, né? Fingiu que não ouviu e resolveu falar. Ela falou, ela ouviu. viu como é que é a cabeça? Fui lá longe, já pensei no Cristo Redentor. Enfim, ela não mudou de assunto. Ela não... Não é que ela não... Não deu continuidade. Ela não deu continuidade, mas ela ouviu. Então, fada sensata. Que ela falou, tu vê como são as coisas, né? Você pensou isso, minha cabeça já foi lá. Aí ele já perguntou pra ela também se ela já tinha visto algum lugar na casa pra fazer alguma coisa. Ai, gente. Ela, casa? Na casa? Sério? Aí ele, Ela, mas a gente mal chegou. A gente chegou. Não, mas eu já olhei, eu já vi, já achei. Aí ela, sério, ele já vi vários lugares ele, aqui. Ó, ali na piscina, ali atrás tem um banquinho, não sei o quê. Ele ia falando e a cara da filha dele ia emburrando, assim. Os lábios iam afundando, assim. Ela, a filha dele, coitada. Né, sem acreditar que o pai tá falando aquilo. Aí enquanto vai acabar, eles vão sair de mão dada de novo. Ele vai achar que o encontro foi legal, mas que ainda era o primeiro e tal, e a Lísia vai achar que ele mandou bem. Eu nem lembrava disso, de que a Lísia tinha achado que ele mandou bem. Não, ela achou, ela tinha gostado do primeiro, tanto que ela fica super enciumada depois. Mas faz sentido ela ter achado que tinha ido bem, e depois ela ficar tão bolada em como ele vai Sim, porque ela ficou enciumada. se comportar. E aí, nessa história, acabou sobrando o Giovanni, que não ficou com casal nenhum. E aí o Giovanni... Richard. Giovanni é o filho. Não. Giovanni é o pai. Ah, não é verdade, é o Richard, desculpa. Desculpa. Você que é péssimo de nome, assim, eu não sou tanto quanto você, tu não devia nem... Tipo assim, é verdade, é o que a Ana falou e acabou. Cara, não lê as tuas anotações, pra mim já é demais. E aí o Richard, né, fica sozinho, ele acaba sendo escolhido para encontro nenhum. Tá peninha dele, tadinho. E aí ele fala que a produção lá na TV, que muita da comunicação é feita através de uma TV, fala que o Giovanni, então, que é o filho do Richard, vai ter que escolher uma pessoa que o pai dele vai poder ter um encontro. Uma das mulheres para ter um encontro agora só com o Richard. E aí o Giovanni acaba o programa e o Giovanni, e aí o episódio seguinte já começa dessa parte que o Giovanni fala que uma das questões para o pai dele é a questão da distância, e aí ele acaba escolhendo a Rosana. A filha do Will e o próprio filho da Rosana não curtiram muito, porque eles acharam que os pais já tinham se dado muito bem, então para que ia botar mais um ali só para atrapalhar. Para atrapalhar a jogada. Mas aí eles acabam escolhendo. E aí o curioso é que, sem os filhos terem visto isso, o Richard vai comentar lá com outros participantes que a Rosana e a Alessandra tinham sido a que ele tinha ficado de olho realmente. E aí depois que acontece isso, eles acabam sendo informados que a Rosana e o Richard vão para o encontro, porque o Richard, como não teve encontro com ninguém, ele vai ter o direito de... E aí vale dizer que até este momento aqui, o Richard, ele tava lá, mas ele nada era a mesma coisa. Eu acho que ele ficou bem impactado
Uhum. E ele não conseguiu interagir. Eu acho que, é tipo assim, de novo, é a ideia do tubarão pequeno, Tubarão de aquário. aí bota no aquário maior, com outros tubarões, e ele fica intimidado. Então, é a síndrome do tubarão de aquário. Nós já conversamos sobre isso aqui. Se você não chegou no canal, você sabe do que eu estou falando. Então comenta aqui. Se você achou, bota um tubarãozinho aqui nos comentários. Mas eu não sei se... Tubarão. Eu adoro esse desenho. Você fez a risadinha dele. Tô sem voz o negócio. Agora você que fez. E eles foram fazer acroyoga. Eu sei que nessa acroyoga ele voltou tão relaxado que voltou outra pessoa. Vale dizer ainda que... Adorou. Que nesse troço os filhos conseguiam se comunicar com os professores, com os instrutores, então eles escolheram quais das exposições que os pais deveriam fazer, né? Até que os filhos foram relativamente sensatos e tal, deu tudo certo. Até que eles foram bem melhor do que todos nós esperávamos. Eles conseguiram fazer. Eu achei também outra coisa que eu achei legal. Eles estavam no bom humor e dispostos a tentar. Algumas pessoas falaram assim, nem vou tentar fazer isso aí, que é impossível, não consigo. E eles toparam fazer tudo, de bom humor. No final ela já estava dizendo que ele foi o Patrick Swayze dela, essas coisas todas, né? Entendeu? Apesar de a gente ter visto que não rolou química entre eles. Eles também perceberam isso, mas ele também, a gente percebeu que eles se deram bem como amigos, eu achei. Porque quando eles sentaram lá, para comer no piqueniquezinho depois, veio a borboletazinha, e a Rosana soltou que ela sempre teve com ela de que quando aparecia uma borboleta era um bom sinal. Uhum. Sim. Então era um sinal de que coisas boas estavam por vir. E aí eles voltaram juntos dizendo que foi super legal. E aí ela já falou pra todo mundo lá da casa que eles tinham feito Kama Sutra das várias posições do troço. Aí o Will só ficou olhando só, né? Porque o Will não gostou muito da ideia da Rosana ter ido pro encontro, mas ele também não pôde falar muita coisa, ele só ficou lá com os ciúmes dele. A Rosana, depois foi conversar, estava conversando com uma das mulheres, não lembro qual agora, ela vai dizer, eu acho que foi até com a Alessandra que ela estava conversando, que ela já estava de olho em outra pessoa que parecia que tinha gostado dela também. Ela estava falando do Wilson. E que era complicado, o que os especialistas teriam visto entre ela e o Richard para achar que teria alguma coisa. Porque ela fala, não, a gente até brincou, interagiu e tal, mas nada que... Mas enfim. E aí Mas eu achei que ninguém rolou química com o coitado Richard. Eu só sei que o Richard depois volta outra pessoa, todo animadão, né? E aí a Sabrina chega para conversar com os pais e pergunta como que foram os dates. E aí ela vai falando, vai chamando eles um por um, mais ou menos, e aproveita para falar um pouco sobre a vida. Uma coisa também que eu acho importante, vale a pena falar, é que a Sabrina interage bastante, ela tem várias inserções. Ela também tem momentos de intromissão, onde ela tanto fala com os filhos quanto fala com os pais. E ela não só apresenta, às vezes ela realmente faz perguntas, quase faz uma dinâmica, uma terapia coletiva com a galera. E ela tem sido boa, bom. Eu acho que ela tem conduzido bem todos esses momentos. E aí a Rosana comenta que a Sabrina pergunta para ela se ela já se apaixonou muitas vezes, se ela amou muitas vezes, e ela fala que se apaixonou muitas vezes, mas amar mesmo foram só 2 e que uma dessas relações jogou ela para baixo, porque não foi uma relação bacana. E aí a Sabrina vai perguntar sobre os dates, e ela fala que com o Wilson foi 10-10, e a Sabrina pergunta por que não teve beijo. E aí ela fala que a vida é um sorvete. E ela depois fala pra produção, a vida é um sorvete, né? Você tem que provar até pra saber de qual você realmente gosta. Gente, não faz sentido nenhum isso aí, mas tudo bem. Ela ainda vai levar um tombo por causa dessa história. Eu tô vendo o tombo vindo. Eu tô vendo também. Mas enfim. A Sabrina vai perguntar também pra Alessandra e pro João como foi o date, e aí o João comenta que a Alessandra tava muito travada, que ele foi dar um abraço nela e ela até se assustou, e aí ela comentou que ela realmente é mais travada, que ela fica mais travada, porque para ela foi rápido demais. Ela chega a comentar, inclusive, que a filha dela fala que ela fica muito travada e tal. E aí a Sabrina pergunta pro João como que foi a relação anterior dele. Ele fala que ele considera que foram 24 anos casados, porque começou a namorar a mãe da filha dele, e uma semana depois já estavam morando juntos, e que ele aprendeu a necessidade de falar mais, se colocar mais na relação, antes que as coisas estragassem.
Quando a Sabrina vai perguntar pra Lísia e pro Leonardo, a Sabrina pergunta pra Lísia como era a vida dela tendo 4 filhos. E aí ela falou que era algo curioso, porque ela e o Leonardo tinham até conversado sobre sinal, e que ela não sabia dar sinal, essas coisas Gente, esse todas. negócio do sinal, irritante. Pois é. Irritante. E a Lísia vai falar um pouco também dela poder aproveitar o momento para ela, e é mais complicado quando tem 4 filhos e tal. E aí nessa história do sinal, a Leonardo vai falar que porque se você dá 2 movimentos, fala 2 coisas, e a pessoa reage de determinada maneira, você já consegue pegar o sinal da pessoa ali, né? Porque a Alessandra também deu vários sinais pra ele e também não captou, né? E aí a Lísia e a Alessandra se olharam no tipo assim, lá vem. E aí ele falou que é muito conhecedor dos sinais das mulheres. Cara, porra, muito experiente, grande leitor de sinais, inclusive escreveu um livro, né? E aí a Lísia já fala que, quando tá conversando com a produção, de que ele nem sabe... Não, desculpa, antes dessa minha pergunta. Se tu sabe tanto ler os sinais, por que tu tá sozinho então? Ele escreveu um livro que chama Seu Corpo dá Sinais. E aí a Lísia vai falar pra produção que ele não sabe nada do troço de dar sinal, que já tá de saco cheio disso. Todo mundo tá. E que ele nem sabe o que quer dizer isso de dar sinal. Exatamente. E aí a Sabrina, então, depois vai começar com a crise com o Gil, vai perguntar como foi o encontro, mas antes ela pergunta pro Gil se ele já sofreu por amor e quebrou a cara, e disse que sim, que já passou por isso. E aí a Sabrina perguntou se ele tem medo, e ele falou que sim, mas que o medo não impede ele de Tá ali pra arriscar, isso. né? Exatamente. Desculpa. E aí a Cris vai comentar, vai falar algo que ela já tinha conversado com alguns outros participantes, que ela falou que ainda não conseguiu ler a bula do Gil. Ela pegou essa frase aí, né? E ficou... E aí, você já leu a bula do Gil? E aí Você já leu a bula do Gil? A do Gil não, mas a sua... Sei a posologia certinho. E aí a... Desculpa. Até se perdeu! Não, é porque eu tava tentando achar aqui o troço. Aqui eu me perco, mas na sua bula eu não me perco, não. E aí a Cris falou que, como ela teve dificuldade de conseguir ler melhor o Gil, ela ficou com medo de se colocar mais, de ser mais direto. E isso acaba assustando ele. Ele falou, não me assusto não. Não, tô bem, tô ótimo. Não me assustar não. Tô rígido. E aí ótimo. A Sabrina perguntou se ele não tem medo, né, se ele falou que mesmo com medo ele arrisca, por que então ele não arriscou mais? Porque está esperando, pessoal. E aí ele falou que também ficou com receio de não ser um primeiro encontro, não sabia muito bem como agir e parecia que ele estava sendo muito atirado. Outra coisa que às vezes me faz falta nesses programas é me dizerem quanto tempo vai durar. Porque se o programa vai durar 5 dias, o primeiro dia, o segundo já mas não vai ser 5 dias, né? Então, assim, não sei, são 7 dias. Porque, assim, a Sabrina... No mínimo 10. Nessa reunião, inclusive, eu achei que ela quis acelerar a galera. Entendeu? Mas eu acho que é meio precoce. Pessoas de mais de 40 anos dando esses beijinhos como se tivesse 15 anos, se agarrando no primeiro dia, eu acho meio bizarro. Você acha bizarro? Acho bizarro. Mas bem que a gente se conheceu, a gente se agarrou. Não, quer dizer, quando a gente se conheceu, não. Não, foi mentira. Quando a gente foi conversar... Tá apontando o dedo pros outros aí? Verdade. Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Verdade. E aí o filho dele já falou pra filha dela, ó, vai dar coisa aí. Na verdade ele usou um palavrão, a Ana achou que tinha sido no sentido de que ia dar problema, mas eu entendi muito bem ele falando que é no sentido, vai dar ter, bom. Vai ter mais coisa aí. E aí se eles colocarem eles pra participarem de mais encontros juntos. Mal sabem os filhos que nem vai precisar fazer isso, tá? Porque depois que a Sabrina vai embora, eles já vão mudar totalmente de comportamento. A gente já vai até mais falar sobre isso, só que aí chega a Kenny, que é uma nova participante. Kenny vem quente que eu estou fervendo, chegou toda envelopada, se querendo. embalada a vácuo. E ela vai vir com a filha dela, que é a Milena. E a filha dela, inclusive, vai falar pra mãe não ficar com boy lixo. E a Kenny até fala, eu tenho um dedo podre pra caramba mesmo. Tem muito.
E aí, quando a Kenny chega, o Richard já sai levantando ali. O Richard se queimou de um jeito ali, sem perceber. Não, gente, ele parece uma pipoca na frigideira quente. O que esse homem pulava? Você não tem noção. O quanto ele ficou vermelho e saltitante. Porque, assim, de certa forma, depois dos dates, os casais meio que se formaram. Pelo menos previamente. Depois até vai se dissolver alguns, mas alguns se formaram ali. O Richard ficou sentindo que tá chupando o dedo. Porque eram 5 mulheres e... Quando chega a 6ª mulher, pô, Eram ele pensa, 5 cara... homens e 4 mulheres. Aí, quer dizer, ele fica achando, tipo, pô, chegou a tampa do meu pote. Ele fica doido. Os especialistas mandaram esta mulher porque ela combina comigo. Ah, coitado. E aí a Rosana Pobre já comentou Richard. com alguém que tava do lado dela assim, não, ele tava todo animado com o date comigo, já tá, e como que ele tá, já tá tudo empolgado com a outra. E aí a Kenny se apresentando e o Giovanni fazendo piadinha, né? Então a Kenny falou, eu era do Sul. Ali, eu vou me mudar pro Sul então, mas aí agora eu moro no São Paulo. Ele, adoro São Paulo, Não, vou eu pra moro no lá. Agora eu moro no Rio. Ele, não, Rio de Janeiro é maravilhoso, vamos mudar pra cá então, sem problema. Aí a Lízia só fala assim acho que é pra Rosana, né? Não, acho que é Bobão. Lízia e a Loura. A Alessandra? Alessandra. Bobão. Ela fala, bobão. Mas ela não fala baixo não, tá? Mas enfim. Bobão. E aí tem Foi uma hora mesmo. que eles estão lá conversando, e aí a Kenny tá tentando entender o que tá acontecendo mais ou menos, e aí ela pergunta se todo mundo tava solteiro, e aí o Richard eu confundi tanto que até na hora de escrever eu escrevi Giovanni. O Richard vai falar que sim, mas que tinham tido encontros, e ela perguntou quais tinham sido. Aí ela quer saber, não, mas então as pessoas já estão mais ou menos juntas? Quando o Richard ia falar que sim, tentar explicar, ela perguntou quais tinham sido os dates, e aí a Cris chega e fala, não conta. Deixa, porque Não limita ela. Se contar, ela vai ficar limitada. Então deixa ela escolher quem ela quiser, deixa ela entender a casa e tal. Porque apesar, assim, ela ter intimidado realmente a galera toda, a mulherada ficou bem intimidada e os homens ficaram bem atiçados, a Cris foi super receptiva, né? Tanto que ela teve essa deixa que realmente é verdade. E aí ela ia chegar e, enfim, ia ficar meio deslocada, mas ela acabou conseguindo se integrar bem ali depois. No primeiro dia não, mas acho que a partir do segundo dia ela conseguiu já estar bem integrada ali com a galera. E aí o programa, então... Fez uma festinha. O que aconteceu, gente? Sei lá. E aí o programa vai pedir para ela escolher 2 participantes. Então o Richard do lado dela, né? E aí ela escolhe o Léo e o Wilson. Tem 2 totalmente diferentes. Exatamente. Né? E aí ela comenta que, assim, ela fala, as meninas me odiaram, né? Ela fala, tá, nisso vem é João? O José? João. O João fala, não, alguns homens também, e aponta pro Richard, assim. Aí a casa toda começou a rir, porque, todo mundo viu o Richard se jogando. Animadão, pra ela, cheio de amor pra dar. Assim, eu entendo, assim, que o Richard pensou mais ou menos isso que a Ana falou, assim. Eram 4 mulheres e 5 homens. Os pares foram feitos pelos especialistas. Então, se sobrou uma para mim, é porque é nessa daqui que eu devo investir. Eu entendo que ele pensou isso. Bem lógico. Não tá de todo errado. Não tá, não. Porque em qualquer programa de relacionamento, quando tu começa a ver que tem alguém sobrando ali, eles botam outra pessoa para ver se dá uma movimentada. Só que ele se empolgou demais, né? E na verdade a ideia realmente era mexer com todo mundo, e ela conseguiu esse intento. Ela realmente foi a carta certa para mexer com todo mundo, e de alguma forma fazer com que os casais, primeiro, conversa com a Sabrina, acho que também foi essencial para que o pessoal se movimentasse mais, e entendesse até mesmo a pegada do programa. E a Kenny também, quando chegou, abalou as estruturas. E eu acho também, quem estava querendo investir em alguém pensou, cara, ou eu invisto agora, ou daqui a pouco a Lorona Fatal vai chegar. E pode chegar aí e tomar o cara que eu tô interessada aí. E aí, de alguma forma, ela fez com que o povo se mexesse mais. Mas mais ou menos também, né? Porque eu acho que os casais que se formaram, eles vão se formar ali independente da Kenny. Porque o que acontece? Depois que Kenny chegou, né, Sabrina já tinha tido a conversa e tal, a Cris vai e senta do lado do Gil.
Nisso que ela senta do lado do Gil, o Gil já abraça ela. Já bota a mão assim, aconchegando ela. Ela não sai, ela deixa, ele começa a fazer carinho no braço dela. E eles acabam, ela dá um beijo na bochecha dele, ele dá um beijo na bochecha dela. Tem uma hora que eles meio que se encontram, quase que eles se beijam ali. E aí a Cris fala pra ele que achou que ele tivesse interessado na Alessandra, porque ele tinha visto eles conversando, essas coisas, e que ela então ficou com medo de forçar alguma coisa nesse sentido. Ele falou que não, que eles só tinham conversado mesmo, essas coisas e tal. Aí nisso a Kenny tá lá e pede pra apresentarem a casa pra ela. Aí o Gil até eu achei que o Gil foi meio inocente, assim, mas ele fala, vai lá pra Cris, mostra a casa pra ela, vai todo mundo, que não sei o quê. Porque não era o momento. Era o momento do Gil. O que o Gil deveria pensar. O que ele deveria pensar? Ou pelo menos ao que eu pensaria. O que você pensaria? Vai lá, galera, e deixa que eu vou ficar aqui sozinho com a Cris pra gente conversar. Entendi. Entendeu? Estou errado na minha estratégia? Não sei lá, acho que eu queria que todo mundo fosse. Sei lá, eu pensaria. Mas ele não foi. Não foi. Entendeu? Entendi. Aí a Cris levanta pra ir, vai mais gente, eu acho que a Lísia vai, o João vai também. E aí na hora que a Cris tá indo embora, ela volta e dá um selinho nele. Aí todo mundo, aí os filhos já, caralho. E a gente em casa, A Lísia já passa e olha, que Aí formou-se o primeiro casal. E aí, depois o tempo vai passar, eles vão estar juntos de novo, e aí ela vai ficar fazendo cafuné nele, eles vão se beijar novamente. E aí eu não sei o que acontece, porque lá na casa dos garotos, lá dos filhos, começa a rolar um papo de, caraca, ele já tá dando selinho, que não sei o que, isso, aquilo, aquilo outro. Aí alguém fala pro filho da Lísia assim, então vai lá e dá um selinho nela, apontando pra filha da Cris. Aí ele dá um beijo nela, ele levanta, vai lá e dá um beijo, do nada. Não sei se foi a deixa de alguém, porque ele falou que achava ela gata, sei lá. Porque isso é um semi-problema, né? Porque não dá pro programa mostrar tudo das duas casas. Ele foca muito mais na casa dos pais. Sim, porque é o nome do programa. Então já tava rolando algum papo ali na casa da juventude. E aí ali eles... Mas foi só um selinho também, tá? E aí corta então pro encontro triplo lá da Kenny com o Wilson e com o Léo. Aí eles tinham que cozinhar. Eles tinham que cozinhar pra ela. Aí eles faziam um risoto com gorgonzola. Risoto de pera com gorgonzola e nozes. E aí, aqui entra o que a gente sempre comenta também sobre edição, né? Porque o que acontece? A ideia era que os dois cozinhassem pra ela fosse conversando com os dois. Só que o Wilson, ele já trabalha ou ele gosta de cozinhar. Ele é chefe. Eu entendi, ele é chefe. Então, a filha dele falou que quem prova o tempero dele nunca esquece. E aí, o Wilson já está familiarizado, ele já começa a cozinhar, e o Wilson, ele já está satisfeito com a Rosana. Então, foi a deixa que o Wilson pensou, eu vou cozinhar aqui, vou focar na comida, não vou me comprometer. E o Léo vai ficar lá conversando com a Kenny, falando com a Kenny. É isso, pelo menos que a gente percebe na edição. Pois é, e é isso que a edição mostra. No final, até mostra o Wilson fazendo perguntas pra ela e tal. Ele pergunta se ela é intensa, ela falou que é intensa, que às vezes é um problema, que achou que o Léo tava quieto, inclusive. Aí o Wilson falou que ele é observador. Eu sou muito observador. E aí ela pergunta... Perfeito predador. E aí ela pergunta pra ele, se eu quiser te beijar agora? Aí ele, só brincadeira. Ele, não, depende, que não sei o que. Não, se eu tiver afim eu beijo. Não, problema nenhum, não, pra mim não, isso não é problema não. E aí o Léo pergunta pra ela por que ela escolheu eles, ela disse que era porque era quem ela pegaria na noite. E também ela gostou da energia deles. Mas primeiro ela fala isso, e aí depois ela disse que era brincadeira, que não sei o que. E aí ficou elogiando os dois. E aí, o que acontece? A filha da Kenny vai ter que escolher com quem que a mãe vai continuar o encontro. Há uma intromissão. A filha escolheu o Wilson. Só que a Kenny queria o Léo. E a Kenny vai dizer pra produção, inclusive, que enquanto estava fazendo a comida, o Wilson ficou tentando fazer o show dele lá. Eu não entendi nada. E que ela achou o Léo muito quieto, sendo que a gente só via praticamente o Léo conversando com ela e o Wilson cozinhando. E os quietos. Tanto é que eu comentei com a Ana, eu falei, Ana,
Tu viu a estratégia dele, né? Não vou me comprometer, não vou ficar dando muita Eu confiança. não sei se foi o jeito de repente, cozinhar, de repente, dele picar. Não sei se ele falou que ele era chefe, alguma coisa assim, sei lá. Ou que ele sabia cozinhar. Não sei o que ela quis dizer com show, sei lá. Eu sei que o Léo ficou com cara de bunda. E aí o Wilson e a Kenny vão ficar conversando. E aí o Wilson comenta, fala que era mais um date. Ela pergunta se como assim mais um date? Ele fala que já tinha tido outro. E aí ela pergunta se ele tinha se interessado por alguém. E aí o Wilson mandou na lata. Não, na verdade, teve alguém que mexeu comigo, sim. Desde o primeiro momento a gente trocou olhares, uma conexão. E aí aquele papo que eu falo que é o papo meio de esquerda ou mais, né? A gente teve uma troca ali que eu gostei muito, que eu curti, que não sei o que isso, aquilo, outro. Foi super legal. Eu fiquei mexido sim, que não sei o que. E aí os filhos tudo acharam super bacana porque ele foi sincero. Né? E aí depois ela comenta que ela percebeu que ele não olhou nos olhos dela quando eles estavam conversando, pra se apresentando, e falou que realmente ele não olhou porque ele não quis nem dar brecha pra nada, porque ele já estava focado nessa pessoa que mexeu com ele. Corretíssimo. E aí a Kenny fala pra produção que acha isso errado, porque tá começando agora o programa e ele já vai se fechar, mas... porque realmente assim, acho que já é o segundo ou primeiro dia quando ele já se fechou pra todo mundo, né? Enfim. Gente, de novo, são pessoas mais velhas, pessoas já experientes com a vida. O programa não é Solteiros em Floripa, embora algumas das vezes eu acho que querem ter essa pegada. A Sabrina queria que fosse. E aí, depois que ela conversa e tal, o Will fala pra ela que vai guardar o que ela falou. Aí ela, pra quê? Vai ficar analisando? Aí ele já não gostou muito dessa resposta dela. Aí ele, sobre isso, que não sei o que. Já respondendo meio assim, já com uma cara muito satisfeita. E aí ele foi abraçar ela. Ela, vai me abraçar? Ele, a gente teve uma troca aqui, enfim. Deu ruim ali. Claramente não deu certo. Os próprios filhos perceberam que não deu certo. Lá na casa, tá um pessoal conversando. Enquanto isso... E o Léo vai voltar pra casa. Voltar e tal, vai contar o que aconteceu, vai passar um tempo. E aí tá a Lísia conversando com, acho que é com o Richard e com a Alessandra. E aí a Lísia vai perguntar pro Léo se ele tinha algum problema. Aí ele, não, por quê? Não, porque você não falou comigo, falou com todo mundo aquela hora e não falou comigo. Ele, não, falei com todo mundo sim, nada a ver. Não, era a Cris que tava. Porque a Cris pergunta, tá, mas se você tivesse algum problema, você falaria que tinha? Aí ela, não, falaria. Se tivesse alguma coisa, eu falaria sim. Aí já corta pra eles indo dormir, e aí na porta dos quartos o Gil e a Cris já deram um beijo de boa noite. Beijão, já foi beijão mesmo ali, né? Não foi beijão ali? Acho que foi. No dia seguinte já tava Gil e Cris dando beijo de bom dia também. Tá? Casalzinho. E aí a Sabrina chega pra falar com os filhos e diz que eles teriam que escolher alguém pra um date com quem quisesse. Alguém que pudesse ter um date com quem quisesse. E aí os filhos escolheram a Alessandra. Que eles achavam que o encontro dela não tinha sido tão legal, que ela ainda estava meio travada e tal, então valia a pena dar essa chance pra ela. Quando a Sabrina chega pra conversar com os pais, a Cris tá numa outra vibe, né? Tá rindo à toa. E aí a Sabrina comenta com eles que os especialistas tinham escolhido uma pessoa para ter um encontro sozinho com quem quisesse. Nisso a câmera mostra a Alessandra, se a Alessandra pudesse, ela tinha pulado para trás do sofá. Tu vê pela cara dela que ela estava com medo de ser escolhida. E a Sabrina fala que a escolhida foi a Alessandra. Ela fala, eu já sabia. Já estava toda travada aqui, porque eu já sabia. E aí ela não consegue dizer com quem. E aí a Sabrina chama ela para conversar, e elas foram conversar na cozinha. E aí ela vai começar a explicar para a Sabrina que ela criou conexões com as meninas, e que ela não queria furar o olho de ninguém. E aí a Sabrina fala, ó, mas aqui você precisa pensar um pouco em você, você precisa ser um pouco egoísta, você não vai magoar ninguém. Ela, não, claro que eu vou magoar. A Sabrina fala, você precisa pensar em você. Aí a Sabrina nisso a Alessandra já está segurando o choro.
E elas continuam conversando, aí ela fala pra Sabrina que ela criou um vínculo muito forte com a Lísia. Na hora a gente nem percebe. Mas agora fazendo o review do episódio, realmente elas estavam o tempo todo conversando as duas juntas. Sim. Né? É. O que eu também não tinha entendido é que a Lísia tinha ficado com esse interesse todo, assim, com o Léo, a ponto da Alessandra... Eu achei que sim. Tanto que ela ficou cheia de ciúme ali naquela hora que ela vai perguntar se tá com problema com ele. Ela tava morrendo de ciúme ali. Eu achei que sim. Achei que ela falou que gostou do encontro. Sim, mas não achei que ela ficou com ciúme naquela hora, porque quando ele vai pro encontro, ela já ficou com ciúme quando ele foi pro encontro com a outra. E aí quando ele volta, ela acha que de repente ele não foi tão receptivo assim com ela. Enfim, aí ela ficou toda enciumada. Enfim. E aí ela vai escolher o Léo. Ela vai lá na frente de todo mundo, ela escolhe o Léo. E aí ele comenta com a produção que ele achou estranho, porque pareceu que foi algo forçado ali diante da situação, como se tivesse sido algo imposto. E aí, pra piorar a situação do Léo, a Alessandra vai pedir desculpa pra Lísia, a Lísia fala que tá tudo bem, que não tem porquê. E aí nisso as duas começam a se abraçar e chorar. Gente, que cena constrangedora! E aí o Léo que já não... Isso, o Léo passa atrás assim, aí ele já olha e fala assim, pô... Não, ele não é um cara sensível assim. Ele diz que entende os sinais, ele não entende porcaria nenhuma. Ele não entendeu nada do que tá acontecendo ali. Aí ele ficou interpretando, não, peraí, ela não queria ir, por isso que ela chorou? Aí a outra chorou porque tá muito afim de mim? Ou não sei o que, ou não tá? O que tá acontecendo? Que porcaria é essa? Aí o Léo vai comentar com o Richard e com o João fala, cara, tu não entendeu ali, cara? É porque ela tava chamando o cara que foi no date com a amiga dela. A Lísia foi a pessoa que ela mais se apegou aqui na casa. Aí o Léo, pô, é isso? Aí o Richard... Ele é muito observador. O homem que leu os sinais. E aí o João fala, claro, cara. Aí nisso ele deu uma amansada, né? Pouco. Aí nisso tem outra intromissão. E aí avisa que os filhos, né, no caso as filhas, né, da Alessandra e do Léo iriam poder se intrometer no almoço, no date, porque elas iam conseguir falar direto com o garçom. E aí eles foram no restaurante grego. Muito bonitinho, inclusive. Bonitinho. E aí o Léo comenta até com os caras que percebeu que com a Alessandra tem que ser mais diferente, não pode sair chegando como ele costuma fazer e tal. E o sinal, né? Pô. E aí ele... Ai, desculpa, gente. Ele já chega perguntando se pode segurar a mão dela, ela diz que pode, aí ele pergunta se ela tá se sentindo bem, aí pergunta se ela tá confortável, ela mais ou menos. E aí quando chega no date, eles começam a falar da Lísia, aí começa a falar da Lísia, já tava pensando comigo, pra que estão falando da outra, gente? Não, parece que ela foi no encontro pra poder amansar ele pra amiga, foi, entendeu? Foi amaciar a carne pra amiga. Aí ele, tá, mas vamos falar da gente. Por que você me escolheu? Ela, porque eu acho que a gente conversou pouco, olha, porque você me deu um corte também, né? Ela não. Aí o programa mostra a cena. Que isso? Aí... Não deu corte nenhum. Não, você falou isso, ela Foi um corte. Ela demora a aceitar, mas ela aceita. Aí ali, tá, mas por que eu? Aí ela, não me coloque na parede, não gosto de não me pressione. Não me pressione. E aí, pra produção, ela vai comentar que ela não entendeu porque que ele não estava avançando mais no assunto. Aí eu fiquei pensando, gente, não é possível. É possível. A mulher fechada não deixa a pessoa nem desenvolver um assunto, com a cara amarrada, o senho franzido. Gente, eu tenho que fazer um botox para depois, assim, abrir um pouco assim a sobrancelha, que a sobrancelha dela tende a ficar assim, como se ela estivesse zangada o tempo todo. E aí, o cara tava ali fazendo um sacrifício hercúleo para desenrolar aquilo ali com ela. E ela ainda não tava entendendo porque que ele não tava avançando. Avançando o quê? Pra ir embora, né? Você, rapaz que está me assistindo, você ficaria? Ou você iria embora? Me conta aí, por favor. Não, o ir embora seria deselegante. Eu teria ido embora. Não, seria deselegante. Mas, assim, ia levar a conversa para outro assunto, entendeu? Ia sacar que não ia rolar, ia terminar a noite, comer, Vou reclamar que eu tô bocejando, mas eu tô cansada mesmo, tô muito cansada. E aí ele vai falar que... Ela vai perguntar pra ele se ele não leu os sinais dela. Aí ele, teve? Aí ela, esse queijo está maravilhoso.
Começa a elogiar o queijo. Cara, que irritante. Aí depois ele continua insistindo. E aí, teve ou não teve? Ela, não, mas que esse queijo, que não sei o que, isso que ela. Cara, ela é evasiva, ela é vaselina, ela é carrancuda. E ainda quer que o cara avance. Não, olha só, Ana, ela está, né? No programa está, ela tá está, sim. Agora, assim, toda vez que ela tá num date, eu não sei se vai com. A gente não viu ainda os outros episódios, né? De novo, a gente tá falando do 1 ao 4. A gente até esqueceu de dizer isso, que a gente ia falar do 1 ao 4. Mas assim, dos dates que ela teve agora, nenhum ela ficou relaxada. Acho que porque nenhuma ela teve realmente sintonia com nenhum deles, sabe? Acho que eu não senti química com nenhum deles. Mas, assim, beleza. Mas o Léo ela escolheu, né? Mas eu não sei por que ela escolheu o Léo, cara, porque não tem química. Eu não achei que tinha química entre os dois, não. Um casal, assim, aí o pessoal tava assim, teve uma cena até que ficou bonito os dois em pé, né? Pô, mas até que estão casando, que os dois estavam de branquinho, né? Aí tem a casa branca com as janelinhas azuis. Então, assim, bonito. Realmente, eles fazem até um casal bonito, mas, cara, eu não achei que rolou química entre eles. E aí ele vai dizer pra ela que ela estava muito bonita, e a filha dele vai comentar com a filha dela. Não, ele gostou dela, porque raramente ele fala que eu tô bonita. Pra ele falar que ela tá bonita é porque realmente tem que estar muito bonito, ele falou umas 2, 3 vezes, né? E aí, nesse encontro, as filhas foram, então, para intrometer-se neste relacionamento. E nesse momento, elas tinham um ok-tok para falar com o garçom. O garçom... Tinha um quê? Ok-tok. É o walk-talk. É o ok-tok. É isso aí. Um rádio. É. E o garçom, presepeiro, fanfarrão. Demais. Ele, até um pouco demais. Sim. Só que aí elas pediram pra ele explicar, fazer uma mini palestra. Não, acho que pior que temos escrito lá. Faça uma mini palestra sobre comida grega. Pô, o cara, dá boa. A edição foi fantástica, palma. Porque passou pra gente uma ideia de que durou uma eternidade. Não deve ter durante isso tudo não, mas foi sensacional. Pelo Léo, ele não precisava ter ficado 3 minutos ali, deve ter ficado uns 6, uns 10 no máximo. E a edição colocou como se Mas tivesse ele foi sido... muito educado. O Léo foi. Ele aguentou bem. Ele aguentou. A Alessandra parecia interessada. Claro, porque era a fuga dela da situação, que ela tava tensa. A Alessandra parecia mais receptiva ao garçom do que o Léo. Freud explica. Freud explica ali a fuga que ela queria fazer. Ai, ai. Agora tu me deu esse troço aqui, eu tô segurando, parece que tô segurando um OB Me no dá. meio do vídeo, sem necessidade. E aí o... Era pra ajudar a sua gripe. Não, amor. Não Você tá assim, com não, dificuldade mas de eu não vou enfiar respirar. isso no nariz no meio do vídeo. Entendi. E aí E aí o Léo pergunta pra produção, enquanto ela tá... Como que se diverte assim, cara? Como que alguém se diverte assim? E aí o Léo continua a conversa com ela, né? Não, você tinha perguntado se eu tinha desistido, mas eu tava esperando uma oportunidade como essa. Eu só fico na minha cabeça assim, meu corpo deu sinais, deu sinais, deu sinais. E aí ela, mas quem escolheu fui eu. E fez um caso tipo assim, que oportunidade era essa que você tava esperando se quem escolheu? Eu escolhi, eu. Minha jovem, ele tava querendo dizer que era isso, ele que tava esperando a oportunidade de vocês ficarem sozinhos, ele não quis dizer que foi ele que levou vocês até lá, né, jovem? Ele é complicado às vezes, mas vamos ajudar também, né? Gente, esse aí, se eu tivesse aquele botão de aperta pra acabar esse encontro, aperta. E o encontro vai se estendendo. Ai, gente, até o momento dos pratos quebrar. E gente. Não, antes as filhas vão pedir pro garçom falar que ele parecia mais interessado que ela. E aí ele fala, aí o Léo comenta com ela, pô, tu me deixa sem graça assim. Aí ela disse, não, na verdade você me deixa tímido assim. Aí ela fez uma cara de tipo, o que eu fiz pra te deixar tímido? As filhas pediam pro garçom participar da conversa, ele ficava se prometendo assim, meio idiotamente, assim, achei meio óbvio, mas enfim. Eu sei que o Léo ficou super irritado com... Se eu fosse o garçom, você para participar da conversa, eu teria sentado e batido papo com ele assim. Então, você tá afim dele? Porque ele tá afim de você. E aí? Como é que fica isso aí? A filha dela vai pedir pro garçom sugerir que um dê uva na boca do outro. Outro momento muito constrangedor. E aí ele leva as uvas. A Alessandra, cara, ela é travada. Ela é boba, dificulta, mas ela não é boa. Quando o garçom chegou com as uvas, ela já viu. O garçom foi com a farinha, ela já tava com um pirão. Então, quando o garçom chegou com as uvas, ela já foi pegando. Ele pediu pro cara escolher um cacho, ela já tava segurando uma uva na mão dela. E já tinha botado uma na boca. Aí ela, não, é um cacho. Ela, não, uma só, eu já sei aonde você quer chegar com isso, que não sei o quê.
E aí acaba que ela bota a uva na boca dele, ele bota a uva na boca dela. Nem, ela fala, nem um pouco sensual. nem um pouco sensual, nem romântico, e ela fala que não sabe ser servida, o que diz muita coisa, inclusive. E ela disse pra produção que ficou muito sem graça nesse momento. E aí, na hora de quebrar os pratos, o garçom vai lá quebrar o prato com eles, e no final diz que eles formam um casal lindo. E o Léo vai dizer que sim, que eles formam, ela não vai falar nada. Quebraram os pratos, aí ela fica mais leve também, ele já mexeu no cabelo dela, ela já foi pra abraçar ele, e aí, enquanto eles não encontram, a casa é informada que vai ter festa na piscina. Festa na piscina! E aí a Kenny já falou que queria um beijaço. Uh! E aí o Will vai perguntar pra Kenny e pra Chris se elas já tinham beijado outras mulheres. A Kenny e a Chris disseram que sim. A Rosana... isso. A Rosana disse que não. já tinha dado um selinho. E aí a Rosana e a Kenny vão dar um selinho. Nisso chega o Richard e fala que não viu. Que pediu pra dar outro que ele não viu. No auge dos 22 anos de idade, né, o Richard fala, não, mostra de novo aí que eu não vi. Aí nisso que elas vão dar um selinho, ele vai tentar se meter no meio. Não consegue não, ele tenta, mas não consegue, elas também não empurram ele, mas enfim. E aí a Rosana vai pedir um beijo pro Wilson. Gente, E o aí- Wilson faz um jogo duro com a Rosana, Fica pobrezinha. com um doce. Aí ele resolve sentar, ele nega, mas aí ele pensa, Não, mas pô, primeiro ele vai ficar... vou fazer uma e ela vai ficar palestrinha. assim, nem um selinho, ele, não, porque pra mim beijo é uma troca, e essa troca é muito potente. A mesma edição É o que eu falo, imagina a colocaram- palestra que É. o garçom deu, o Wilson deu pra Rosângela, eu achava que era Rosângela, não, pra Rosana, sobre essa história do beijo, sobre como é que ele era. E ela só fica assim, E ela falando ela pra produção, se eu beijasse ele agora seria sério. Os filhos já disseram pra ela, bora meu atacante, Beija lá. beija logo. Eu sei que no final a Rô Ela dá... levanta e dá um beijo nele. Não, ela dá um selinho nele, aí ele continua falando, ela dá outra, ele tá, beleza, levanta bolado e vai embora. Vai espairecer. Aí a Rosana fica com uma cara de fiz bosta, Tipo assim, o que eu fiz, senhor? e vamos voltar Assédio! pro Léo e pra Alessandra. Porque eles estão conversando lá durante a festa, vão passar a festa toda conversando basicamente, inclusive os dois. E ela explicando como ele tem que chegar nela. Basicamente é isso. Mas o Léo chega dizendo também que ele ia dar um beijo nela, e ela fala que não é assim, que com ela é devagar e tal, e eles continuaram conversando. Despacito. E aí o Léo vai e tenta dar um beijo nela, ela vira a cara, nisso os filhos só fazem assim. E a Alessandra vai olhar bolada pra ele. E aí ela fala, eu te disse que não era assim. Nisso a Cris e a Kenny ficam revoltadas e vão embora. Aí a Cris fala pra quem? Pô, cara, tá aqui, é pra aproveitar, é pra se jogar. Fica, ai, que não sei para o com quê, isso, aquilo. regula a mancharia. Aí a Kenny, mas você escutou ela? Não escutei, mas pô, eu tô vendo a situação toda. Ah, não, eu também, eu sou muito Cris, eu sou muito igual a Cris, cara. Ela já chegou lá, já achou o carequinha dela, já se resolveu, entendeu? E já falou, tô aqui pra realmente me expor, eu vim aqui pra isso, afinal de contas. Gente, esse não é o primeiro reality show da televisão brasileira, pelo amor de Deus, gente. Todo mundo já, ainda mais de relacionamento. Se os realities que não são de relacionamento, o povo já se expõe, tu imagina o que é pra relacionamento. Pelo amor de Deus, povo. E aí, do nada, tá a Lízia sentado e o Richard chega pra conversar com ela. E aí o Richard, vamos conversar. Aí ela, o quê? Ela, não, vamos conversar sério aqui, pô. Ela, você é muito brincalhão. Aí ele, não, pô. Não, ela fala que ele faz muita piada. Ele, não, pô, a gente se dá bem, nós somos amigos. Que não Ela, sei só o quê. amigos. Aí ela, mas antes eu sou amigo? Aí ele parou assim pra olhar, foi falar nisso que ela foi falar, ela já foi pra beijar ele já beijou ela, o West Shopping veio em peso atacando Exatamente. o rapaz ali. Gente, Entendeu? olha, as línguas E trabalharam foi o primeiro muito ali. beijão. Foi muito trabalho de língua ali. Mas foi o segundo, porque teve o do Gil da Cris. Né? É. Nisso, a edição mostrou já que o Gil e a Cris também já estavam se beijando. O Wilson e Rosana começaram a se beijar também, porque nisso o Wilson apareceu só de cueca. O Léo falando pra Rosana, Rosana, manda teu homem botar uma roupa aí, que ele tá pelado. Aí ele já puxou e já deu um beijão nela, levantou ela no colo, essas coisas todas. Aí nisso a Kenny passa, olha pra Rosana, que porra é essa? Você tava me beijando agora há pouco, já tá beijando o outro. Super engraçado essa cena. Aí todo mundo começou a rir. E aí nisso a Sabrina vai falar com os filhos que tem a suíte VIP.
Que era a suíte onde os pais poderiam dormir Com privacidade. com privacidade. Porque eles estão dormindo cada um, o quarto dos homens e o quarto das mulheres. Com beliche. Tipo, essas parece coisas. casa de praia, sabe? Assim, com vários amigos, que você tem um monte de beliche, essas coisas assim. E aí os filhos já ficaram meio assim, né? Do que ia acontecer. E aí a Sabrina vai informar os pais também que, na verdade, não é a Sabrina que vai informar. Aparece na televisão, o Will lê que vai ter, aí o visor pergunta quem quer. Nisso o Gil e o João já levantam o braço. Aí a Lísia já zoa e fala, ih, vamos os dois juntos então. E aí o Gil meio que dá uma desanimada e fala com a Cris, né, que eu levantei o braço, você não levantou. Ela, não levantei porque você já tinha levantado e tal. Aí ele falou que deu uma murchada. Aí nisso o filho do Gil fica revoltado, ele. Eu não achei que era pra Meu pai veio pra cá pra transar, gente. Aí a Paula comenta, que a Paula eu anotei no caso aqui Paula, né, que é a filha da Cris, comenta que acho que a mãe pode ter ficado chateada, que ela podia ter achado que era só um objeto. Mas cara, na boa, tanto a Cris quanto o Gil não viram nada demais. Eu entendi o lado do Gil. Eu também entendi muito bem a situação. Porque também estava arriscado se o Gil não fizesse nada, vai que a Cris levanta o braço, aí ia expor a mulher. Que foi até o que a Sabrina depois explicou pros filhos depois. Falou, cara, assim, apesar de ele ter dito que gosta de mulher com iniciativa, talvez ele tenha sentido que ele também precisava ter alguma iniciativa nessa relação. Mostrar interesse. Senão ia ficar parecendo que ela que estava forçando a barra, ela também já estava com medo disso, e que ele não tinha nenhum interesse nela. Aí ele foi e levantou a mão. Achei muito plausível. E é normal ele ter falado que murchou, porque ele estava na expectativa de que acontecesse alguma coisa e não aconteceu. A Cris foi lá e explicou, falou, não, cara, eu não levantei porque você já tinha levantado. E ficou tudo bem. Hoje também eu acho que não é o momento, que não sei o que, eles continuaram de boa, não deu problema nenhum. E aí o Will pergunta pra Rosana se ela quer ir, ela fala, hoje não. Tipo assim, não vou pro quarto no primeiro dia que eu beijei o cara. Aí eu falei, mas não precisa acontecer nada, a gente pode ficar só conversando, dormindo, os dois com privacidade, pra conversar, que não sei o quê. Sei que eles falam, conversam, ela topa aí, tá? Verdade. E aí, termina o programa, os dois indo pra suíte. Nisso, o episódio acaba e quando volta, o filho da Rosana já tá chorando porque a mãe tá indo transar na cabeça dele. E, inclusive, mostra a imagem dele chegando, conversando, eles falam que não precisava acontecer nada, que eles só conversar, mostra eles começando a conversar e corta. Se beijando, na verdade. Eles se beijam. É bem censurado escrito na TV. E não mostra, né? Até porque, gente, vamos lá, né? Por favor. E aí a Sabrina chega perguntando como que ele tava, depois ele fala que ele não tinha que achar nada, quem tinha que achar era a mãe. Nem parecia o mesmo cara que tava chorando. É verdade. Muito, algumas horas depois. Muito maduro. E a Sabrina ainda manda, aqui é o verdadeiro lugar que o filho chora e a mãe não vê. E aí na verdade, eles vão continuar. Depois o programa mostra o que aconteceu depois, né? Que não mostrou para os filhos. Que eles estão conversando, aí eu pergunta por que ela não queria ir, se ela estava com medo. Ela fala que ela estava desconfortável, mas não por causa dele, porque sabia que ele não ia fazer nada que pudesse causar medo nela, que ele fosse desrespeitá-la de qualquer maneira. Aliás, então você confia em mim? Ela, eu confio. Ele, não, porque isso é importante para mim. Vamos saber. Que não sei o quê. E eles vão continuar conversando, aí ela fala que ele é muito agitado, que ele tem muita energia. Onde que chega a pilha? Ela queria saber de onde que desligava a pilha dele. Ele não gostou disso, não. Ele não ficou muito satisfeito, mas ela vai continuar tentando explicar ali. Acaba com a minha pilha, então. Gastou minha pilha, então. Aí essa resposta foi ótima. Inclusive, quando as pessoas começaram a ficar me enchendo, sabe fazer? Gasta minha pilha. Não, Ana, tu não vai fazer isso não. Não? Não, porque ele falou pra ela ir pra cima dele. Pra ele. Pensei que fosse brincar com ele. Tenta brincar como quiser, né, cara? Eu sou muito inocente. Uma pessoa, gasta minha pilha, não. Eu sei que eles vão acabar transando, tá? E aí no quarto das mulheres, a Cris vai perguntar o quanto foi bom e a Rosana foi mostrar com a mão o quanto foi bom. Não vou ficar repetindo. Não precisamos. Nisso, a filha da Cris e o filho da Lísia, a Paula e o Jean, foram conversar porque parece que ficou uma situação ali meio complicada entre eles, porque a Paula foi comentar mal resolvida. Com ele que ela estava se sentindo meio pressionada pelos outros filhos, que eles tinham que ficar junto e tal. E aí ele falou que para ele estava de boa situação, e aí
a Milena, que é a filha da Kenny, teria dito pra ele que ela disse que não queria ficar com ele. Fofocada. E aí a Paula falou que não tinha falado nada disso, e aí ela vai conversar com a Milena. Onde você vai arranjar foto dessa gente toda? Não, tem foto só dos filhos com os pais, já tá até salvo já. Que a produção daqui é eficiente. Exatamente. E aí a Milena fala, não, eu só quis ajudar ele, eu acho que acabei atrapalhando, foi mal. E aí ela, não, é porque ele falou que você disse que eu não queria ficar com ele, eu disse que eu não queria ter relacionamento. Aí isso daqui é uma questão geracional que mostra muito a diferença dos pais para eles, né? Os pais já estão tocando o beijo lá, eles já estão comprometidos. A Paula falou, eu estou ficando com ele, mas eu não quero me relacionar com ele. Como se ficar não fosse uma relação. Uhum. E aí, poderia ser um vídeo só sobre isso, mas enfim. Mas não é. E aí, o Léo e a Rosana foram conversar. É isso? Por que o Léo e a Rosana foram conversar? Não. Não foi a Rosana, foi a Alessandra. O Léo e a Alessandra foram conversar de novo. Uhum. E ela disse que gosta de um homem gentil e perguntou se ele é gentil. Aí falou que sim, ela falou, você não não parece Você não gentil. demonstra ser carinhoso ou fofinho. E aí ele falou, também não é qualquer pessoa que acessa a minha vida. Eu já achei que ali ele já começou a perder a paciência Não, com e ela. também ele falou uma coisa que é verdade, assim, cara, mas assim, é uma questão de reciprocidade. Uhum. Concordo. Na verdade, a gente não vê ele falando isso. Ele só comenta com a produção que ele questionou ela também. Tá, você fala que Você quer isso, que você eu não dá, seja você tá dando o gentil, quê? mas você tá sendo gentil também? E aí a filha dele vai comentar que ela estava ficando incomodada com a situação que o pai estava passando, porque estava começando a parecer que ele estava rastejando atrás da Alessandra, porque estava claro que era só uma questão dela estar querendo um momento dela, porque ela não queria mesmo, Exatamente. né? E aí ele pergunta, aí volta e ele pergunta pra ela por que ela pensa tanto, ela, porque eu tenho um cérebro. Pô, cara, pra que tu responde desse jeito, cara? Porque não é só responder, ela responde e faz uma cara do tipo assim, que pergunta idiota. Aí, assim, eu já não entendi, de novo, se não tem essa química, se não tem essa coisa, nem conversa, sabe? Porque às vezes a pessoa não tá afim de um relacionamento, mas você consegue conversar com a pessoa, desenrolar um papo. Mas eles ficam se cortando o tempo todo. Ela principalmente, aí ele acaba Na verdade, entrando eu acho que nesse roda ponto, junto. a filha dele tá até certa, porque eu acho que ela já sacou também, e ele ainda tá ali. Água mole, pedra dura. E assim, as cenas do próximo episódio já mostrou que ele vai dizer que ele é uma idiota. É Ela fala, verdade. você tá sendo uma idiota. Então, né? Mas vamos ver, tudo é questão de corte, vamos ver depois porquê, né? Vai que é uma brincadeira e todo mundo depois acaba tudo num grande beijo, pareceu sei ser lá. isso não, mas enfim. A TV avisa que vai chegar um novo pai e que ele vai ter um date relâmpago com todas as mulheres. Aham. Aí a Rosana foi a primeira, o Wilson já vai ficar meio bolado, mas fala que, importante dizer, né, que antes disso o Wilson e a Rosana tiveram uma conversa que a Rosana fala que eles não podem se prender. Uhum. De novo ela fala que A vida é uma sorveteria. Né, então, Na verdade, eu quero experimentar vários sorvetinhos. Não me prenda você. ela não falou isso, mas ela quis dizer isso. Eu tô traduzindo, entendeu? Aí ele fica meio assim, tipo assim, tá só assimilando. Ele não gostou, mas ele tava assimilando. E aí ele já pensou uma coisa que eu pensei: tu vai provar do veneno. Tu vai provar do veneno. Era o que eu pensaria. E aí, na verdade, é até aqui, né? Que ele vai perguntar. Aí chega o Clô-Clô. Peraí. O Clodô. Porque, só pra terminar, né? A Rosana fala que ele pergunta se ela tem curiosidade de ficar com outras pessoas. Ela fala que agora não, mas que ela não sabe do futuro. E ele pergunta por que ela não pergunta pra ela. E ela fala que é porque não vê necessidade de perguntar isso. Por que ele não usa o nome Aldo em vez de Clodoaldo? Peraí, amor, tô falando do Wilson e da Rosana tá. ainda, meu Desculpa. Deus. E aí ele vai ficar olhando, vai falar beleza e tal. E aí nesses dates relâmpagos os filhos vão poder acompanhar e vão poder terminar quando achar que tem hora que terminar. Uhum. E aí vem o Clodoaldo, que tem 44 anos, a filha dele é a Stephanie, inclusive a filha dele é já até comissária de bordo, Aham. né, é a mais velha, com 22 anos, ou 21, 23, acho. 23. E aí ele entrou e não pôde nem entrar na casa, ficou numa mesinha do lado de fora. Foi meio bizarro isso aí. E aí as mulheres vinham, a Rosana chegou, se apresentou, se deram bem. Ele tinha uma garrafa de mel lá. Mas nada demais.
O Richard que pediu pra uma delas levar pra botar a cachaça pra ele no bote dele. A Lísia já foi toda sorridente, né? Toda empolgada. Quando ela viu o cara, ela já tava lá na sala. Bonitão. Ele é bonitão, mas ela tava de um jeito assim. Bonitão. Parecia que tinha chegado, deu 2 sol. metros de altura, cara grandão, bonitão. A Cris já perguntou pra ele, né, o que ele faz além de sucesso. Aí ele, sucesso? Porque você tá fazendo sucesso lá dentro, que não sei o quê. Aí ele fica todo tímido, assim. A Alessandra sem graça. pergunta pra Lísia se ela queria que ela prestasse atenção. Aí, de novo, cara, a Alessandra, em vez de se preocupar com ela, foi perguntar pra Lísia se tinha alguma coisa que a Lísia queria que ela observasse no cara pra ela. Minha filha, tu não tá ali de cupido, minha filha. Você tá ali pra você se arranjar. Não é pra você arranjar pras suas amigas. A filha dela falou que ela é uma pessoa que pensa... Depois ela também fala sobre isso, que ela pensa primeiro nos outros e depois nela. Mas assim, cara... Eu sei que chegando lá ficou toda soltinha. Eu não sei se também é uma forma dela fazer isso, que é também pra ela, como um escudo pra ela. Entendeu? Sim, E quando mas, eu tô pensando nos outros, eu não penso em mim, não penso nos meus problemas, na minha vida, nas minhas questões, nas minhas necessidades. E aí eu vou esquecendo isso, né? E priorizando os outros, que não é necessariamente algo altruísta, né? Mas ela vai ficar toda soltinha, conversando com ele e tal. Aí ela... Porque ele é um bom de papo, a pessoa falou que ele conversa sobre todos os assuntos, cada uma ele puxou um assunto diferente. E aí ela perguntou se ele é feliz, porque ele parece mais leve e tal. E aí vai a Kenny, quanto normal, Kenny chavecando como ela chavecou assim que chegou na casa. Kenny é artilheira. Kenny é artilheira, adoro ela. Acaba o encontro. Ela fala, então sou a última. Nisso tá chegando mais uma participante falando, a última sou eu. Calma que não é a última não, chegou a cereja do bolo. Adorei essa frase. E aí chega a Nara, que tem 54 anos, na verdade ela é a mais velha, né? Mais velha até do que a Cris, que é a mãe do Rafael, os dois são de Uberlândia. E a TV informa que agora encontra com os homens. Né? E aí o João já fala que é uma grande aquisição pro time das mamães, né? Ele falando lá na sala. Muito bom. Ela vai falar, né, pro João, inclusive, que se quiser ela pode ser a guia turística dele lá em Uberlândia. E aí ele já concorda, fala pra eles irem. Opa! E aí os dois falam que antigamente que eles estão muito mudados, mas que antigamente eles eram os perigos Perigo da noite. Perigo da coisas night. Tal. E aí os filhos perceberam que as coisas estavam acontecendo e deixaram a conversa E pelo fluir. trailer parece que vai rolar alguma coisa entre eles. Aí depois foi o Will. E aí eu falo, pode me chamar de Jesus se quiser. Não, Ela, isso aí Jesus. foi nada a ver. Ela, como ela me chama, ela lindo tanto quanto. Gente, nada a ver isso aí. E aí, os filhos vão ficar incomodados. Por que acontece? Eu até Rosa. pulei aqui. A Rô ficou porque pé da vida. O primeiro aí foi o Gil. E o Gil já chegou falando pra ela que ele tá com a Cris, que tá feliz com ela, mas que a casa tem um monte de Só cara faltou legal. falar, tô casado há 20 anos com a Cris. Mas ele falou, ó, a casa tem um monte Temos de cara 2 legal. filhos. Tem um monte de pretendente aí, você com certeza vai encontrar alguém, mas eu tô com a Cris. Eu tô casado, tenho 2 filhos. E aí os filhos vão ficar incomodados que o Will não falou pra ela que já tava com a Rosana. Porque todo mundo achou que o Gil mandou super bem de já ter dado o roteiro pra ela logo, né? E o Will não E a fez Rosana isso. vai comentar, fala assim, o Will trocou de roupa. E aí o João comenta que ele mudou a camisa. O filho dela vai apertar o botão, porque ele não aguenta mais os dois chavecando ali. E a Depois Rô que o fica cara... ciumada também. Não, mas o filho vai ficar bolado, porque tipo assim, o cara acabou de pegar minha mãe, transou com a minha mãe, já tá chavecando outra ali na frente de todo mundo. Exactly. E aí era sempre um consenso entre os filhos, ele nem esperou consenso. Ele falou, apertou. Só que a Will falou, dá mais 5 minutinhos aí, e continuou lá ficou lá conversando. sentado. E aí, Cara de pau. o programa acaba aí. Eles conversando. E a Rô reclamando. A Rosana reclamando, e é isso aí. Prova do teu veneno, Rosana. Tá vendo? Eu tô falando pra você, garota. Esse negócio de, eu sou livre, não me apego a ninguém. É igual os solteiros elétricos. Não, os solteiros em Floripa. Soltos em Floripa. Soltos em Floripa. Sempre tem uma que fala assim, não, porque eu tô soltinho. No Soltos em Floripa, sempre a mulher que fala que tá pra... Tô soltinha. Pra pegação, é a primeira a se apaixonar e fica chorando a temporada toda por um cara que tá sacaneando ela. Exatamente. E se você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal... Verdade, se você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal, se inscreva. Queremos dar um grande abraço para os hermanos argentinos que chegaram acá. Besos.
carinho. Será que eles assistiram esses vídeos também? Se Não sei. Se você é argentino... E ainda chegou ouviram até o meu final, constrangido espanhol. escreve aqui nos comentários. Eu sou. Bota assim, Argentina! Ou bota a bandeirinha. Bota a bandeira, que essa bandeira linda Bandeira. que vocês têm. Adoro aquela bandeira. Se você é brasileiro também, escreve aqui nos comentários que tu tá aqui com a gente. É porque chegaram os argentinos depois do vídeo do Eternauta. Inclusive, se você não assistiu o Eternauta, você tá perdendo uma grande série, Tanto hein? o nosso vídeo quanto a série lá no Netflix. Eu já até encomendei meu livro na Amazon, meu HQ na Amazon. Conseguiu encomendar? Não. Eu encomendei, mas deu errado, mas eu vou encomendar de novo. Então tá. Encomendei duas vezes deu errado. Vai sair o do Infiéis, vai sair o final de Amor no Espectro, tá? Valeu, até a próxima.